aí, né? E aí ele fala também que quem destruir o corpo divino, o santuário divino, também será destruído por Deus. Disse isso em alusão ao corpo humano. Aí nós trouxemos mais uma frase, né, que o corpo é o templo de nossa alma, e assim como todos os templos, ele deve ser limpo, deve ser leve e deve emanar vibrações positivas, né? Então, a gente falou sobre a necessidade de cuidar desse corpo, né? Com o nosso livre-arbítrio, decidindo sobre o tipo de cuidado que a gente dá para esse corpo, nos perguntar sempre o que estamos fazendo dele, né? E aí, refletir sobre o suicídio, que é o grande convite dessa frase, né? Porque acabar com a nossa vida aqui na Terra, será que também o homem está acabando com a sua vida? Porque a gente sabe que nós somos seres cósmicos, seres eternos, seres espirituais, vivendo uma breve experiência na matéria. Então, se eu acabo com a matéria, eu posso ter terminado o meu ciclo de vida na matéria, mas eu não terminei com o meu ciclo de vida que vai continuar. E de que forma vai continuar essa vida depois que eu terminei com o meu corpo? Né? Essa é a grande reflexão que essa frase nos trouxe na semana passada. Aqui eu trouxe uma frase para vocês do Friedrich, ele chama Friedrich von Novalis, ele é lá dos idos de 1600, e ele fala o seguinte: só há um templo no mundo, e esse templo é o corpo humano. Nada, nada é mais sagrado do que essa forma sublime. Inclinar-se diante de um homem é fazer homenagem a esta revelação na carne. Toca-se o céu quando se toca num corpo humano. Gente, olha como que isso é profundo. Quem lê isso de supetão, fala assim, nossa, isso é um convite ao narcisismo. Olha, isso é pura egolatria. Mas olha só o que a gente tem aprendido, né, com os nossos mentores desse grupo. Principalmente o Ascan, que fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte: não procure Deus nos templos de pedra. Não adianta você ir numa igreja e ajoelhar naquela igreja e orar, e orar, e orar. Aquela igreja, ela vai ter um ambiente mais propício, mais adequado à manifestação espiritual pelo próprio contexto em que ela está. Mas não é ali que Deus se encontra. Deus pode até se encontrar com você dentro daquele templo de pedra, seja ele de que religião for. Mas não é ali propriamente que ele está. E se eu, como o apóstolo Paulo disse, se eu sou o templo vivo onde Deus habita, então esse templo, que é o meu corpo, ele é sagrado, sim. Ele é sublime, sim. E é dentro de mim que eu vou encontrar Deus. Eu não preciso mais sair, trocar de roupa, pegar o carro, ir até um templo para buscar Deus. Eu vou buscar Deus dentro de mim, no meu silêncio, nas minhas reflexões, na minha consciência. E é por isso que, nesse caso, a alienação provocada pelo vício das redes sociais vai ser tão grave. E vai ser um impeditivo de que eu entre neste templo e encontre Deus. Porque de que forma eu vou encontrar Deus dentro de mim? Pela reflexão, pelo exercício do pensamento, pela meditação, principalmente pelo silêncio das orações. Aquelas que às vezes não precisam nem de palavras para serem
proferidas. A oração do silêncio. E como que eu posso exercer a reflexão, o pensamento livre, o livre pensar, a meditação, se eu ocupo os meus neurônios com métodos viciantes? Vou repetir mais uma vez. Vejam o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, e vejam como é maquinal você apertar um parafuso. Todos os dias você aperta o mesmo parafuso e você não sabe por que você está apertando aquele parafuso. E você não conhece o contexto em que aquela peça vai agregar para formar um carro. Porque o filme é feito na época da Revolução Industrial, quando o Fordismo estava em alta, né? Então, ele simplesmente apertava aquele parafuso, que era o que lhe competia fazer. Ele não sabia que aquela peça do carro que estava pronto tinha sido apertada por ele. Assim somos nós com as redes sociais. Eu não consigo ver o todo. Por quê? Porque eu só vejo as mesmas coisas, né? Eu vejo o mesmo tipo, é uma droga que eu preciso ingerir diariamente. É o Instagram, é o Facebook, é o Twitter, é o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, né? Então, eu fico envolvido com aquelas questões e aí não sobra tempo para eu refletir, para eu exercer o pensamento, para eu analisar. Analisar, gente, analisar é típico do livre pensar. O livre pensar é a nossa mais linda característica. Por que está sendo tão difícil para as pessoas tomarem decisões? A tomada de decisão, existe 1 milhão de cursos sendo oferecidos ensinando as pessoas a tomarem decisão. Aí eles oferecem um curso que se chama Programação Neurolinguística, que é fantástico. Mas no meio administrativo, eles oferecem esse curso para ensinar você a tomar decisões. Por quê? Por que você precisa aprender a tomar decisões? Porque você esqueceu como é que faz. Você esqueceu como que se toma decisão. Porque você deixa de exercitar o seu livre pensar. Olhar um quadro, olhar aquele quadro, tentar entender as cores daquele quadro, tentar entender o que estava passando na cabeça do pintor, do artista, quando ele pintou aquele ali. Ouvir uma boa música, analisar a letra da música, tentar entender o contexto em que aquela música foi escrita. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo, né? E aí eu leio o que vem para mim pelo WhatsApp. E aí você se satisfaz, porque você fala assim, eu estou sendo informada. Não. Não. Você está recebendo vários materiais que determinadas pessoas, determinados grupos têm interesse que você receba. Mas você tem o discernimento para falar assim, eu vou ler isso ou eu não vou ler? Ou eu vou ler isso e vou criticar, eu vou analisar? Não. Às vezes você recebe, você sequer toma conhecimento e repassa. Então isso se tornou maquinal. Você está apertando parafusos. E olha essa segunda frase do Friedrich. Inclinar-se diante de um homem é fazer homenagem a esta revelação divina na carne. Ora, então eu vou sair por aí toda vez me inclinando diante os orientais, principalmente os japoneses, colocam a mão em frente ao peito e inclinam a cabeça todas as vezes que vão cumprimentar. Eles não tiveram problema com coronavírus, porque eles não têm o hábito do cumprimento mão a mão. É aqui, as mãozinhas juntas e inclinam a cabeça. Uma reverência ao outro, né? Isso aqui é muito importante, porque no Brasil nós temos uma cultura que, infelizmente, ainda é muito machista,
né? Uma cultura que nós herdamos dos europeus, dos imigrantes, de toda essa miscigenação que fez o povo brasileiro, esse povo maravilhoso, que é o resultado de tudo isso. Mas nós trouxemos heranças que não são muito positivas, né? Uma dessas heranças é o machismo. E aí, nessa frase aqui, a gente pensa em quantas pessoas são vítimas da violência. E eu não digo só as mulheres, não, que é o que está muito em alta, muito em voga, né? As pessoas se preocupam muito com a violência doméstica relacionada à mulher. Mas e a violência doméstica relacionada ao idoso? Aquele que não mais consegue cuidar-se sozinho e que não mais responde pelos seus atos e que é vítima de violência, se não dos filhos, dos próprios cuidadores, dos próprios funcionários das instituições em que são levados. E o que dizer da violência contra a criança, que muitas vezes sofre calada vários tipos de agressão? Não só a agressão física, a agressão moral, a agressão assertiva, a agressão psicológica. Então, tudo isso, né, é um desvio que nós fazemos dessa homenagem à revelação divina na carne. Gente, se a matéria não tivesse a sua importância, Cristo não teria se irradiado na matéria aqui na Terra. Né? E olha, ele termina o seu pensamento filosófico, esse Friedrich foi um filósofo, dizendo que quando se toca, que a gente toca o céu quando se toca num corpo humano. O respeito que a gente tem que ter com o corpo humano. Num casal, num relacionamento sexual, muitas vezes a abordagem é muito... não há a palavra violência, mas existe a violência. O homem que quer o corpo da mulher, a mulher que não está disposta, e o homem força. Então, tudo isso, ele está deixando de tocar o céu. Ele pode conseguir um prazer momentâneo, ou se for o lado da mulher, ela pode conseguir um prazer momentâneo, porque ela está na conjunção carnal, mas ela não está alcançando o céu, ele não está tocando o céu. Então, um abraço, você chegar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo, para uma pessoa que você sabe dar um abraço, tocar o outro com respeito, com carinho. Nós estamos envolvendo, nós estamos trocando a energia, fazendo uma intersecção dessa energia divina que existe em nós com o outro. Então, o alto escopo do Espírito, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é desprezar e nem modificar e nem odiar a matéria. Então, falar assim, o que vale é o espírito, o que vale é o ser cósmico que se manifesta nesse espírito, corpo, não. E você martirizar esse corpo, naquele filme que passou do Código da Vinci, né? Tem a questão dos Illuminatis, e ele se mortificava com correias, com pontas de lâmina, cortando toda a sua carne, como se aquilo fosse agradável a Deus. Em hipótese alguma. Aí temos muitos irmãos de outras religiões que fazem longos jejuns para agradar a Deus, principalmente na quaresma, e fazem jejuns de dias, comendo só pão e tomando água, se mortificando, mas não deixam de falar da vizinha, não deixam de maltratar o mendigo na rua, são mal educados com o atendente do supermercado. No que tem de mérito nesse sacrifício do corpo? Ou então outros que fazem promessa. Eu vou ficar sem comer chocolate por 1 ano para Deus me ajudar a conseguir um emprego novo. Eu vou ficar sem comer carne por tanto tempo. Deus não está interessado se você está comendo chocolate, ou se você está comendo carne, se você está deixando de comer.
Deus está interessado na flexibilidade, na flexibilização do seu espírito. Você está mais flexível? Você está mais inclinado à humildade? Você está mais condescendente com o outro? Você está mais humilde em relação às pessoas que te agridem? Essa é a questão. Mas, por outro lado, eu também divinar o espírito não está certo, porque um está interligado com o outro. E se não fosse assim, eu não precisaria de um corpo físico. Eu preciso do corpo físico para que esse espírito viva esta experiência. E, portanto, eu preciso cuidar bem desse corpo físico. Só que eu tenho que fazer o seguinte, aquela música do Titã. Só que ele fala em relação ao dinheiro. Pelo menos uma vez, você dizer quem é que manda em quem. Né? Simplesmente dominar o seu corpo, sujeitando ao seu governo e à sua direção. Então, de vez em quando, é parar e dizer ao corpo, olha, vamos ver quem é que manda nisso aqui. Quem manda é o meu espírito. Então, de agora em diante, eu vou ter uma alimentação saudável, eu vou alimentar corretamente, eu vou fazer a minha caminhadinha, eu vou dormir às 8 horas que eu preciso dormir, eu vou cuidar da minha saúde. Né? Porque quem manda aqui sou eu, e eu não sou o corpo. Né? Então, nós somos seres divinos, feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós precisamos manter nosso templo limpo e purificado. Cuidar da nossa higiene, ir ao médico sempre que possível, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono. Por quê? Quando eu não faço essa higiene com o meu corpo físico, o que aparece? Mau cheiro, sudorese, chulé, caspa. Aparece um punhado de coisa em decorrência do acúmulo de sujeira, não é? Então, eu sinto os sinais de que meu templo não está limpo. Mas, e quando eu não cuido da higienização espiritual? Eu não sinto cheiro. Eu não cuido da higiene do meu espírito. Né? Eu tenho uma vida totalmente desregrada e louca, né? Eu sou aquela pessoa regida pelo ímpeto, governada pelos instintos, bateu, levou, não levo desaforo para casa, acredito em Deus de acordo com a minha conveniência. Então, eu estou toda suja espiritualmente, mas eu não sinto o cheiro dessa sujeira, mas o meu corpo sente. O meu corpo sente e ressente. E aí, o que acontece com o meu corpo? Ele apresenta anomalias que nós conhecemos como enfermidades. Por quê? A enfermidade é a falta de higiene do meu espírito. Vocês estão vendo essas luzes nessa figura? São os chakras principais. Quando o meu espírito está desequilibrado, ele está cheio de perturbações, ele está obsediado, cheio de paixões, de viciações morais, essas luzes aqui, elas ficam uma para cada lado, totalmente desalinhadas. Totalmente desalinhadas. Quando um clarividente olha uma pessoa e vê essas luzes desalinhadas, ele sabe de antemão que ela está enferma. Ele sabe de antemão. E se ainda não manifestou a enfermidade, ele sabe de antemão que ela vai adoecer e vai adoecer seriamente. Sabe? A cura das nossas enfermidades, nós precisamos entender que, portanto, ela é uma decisão pessoal. Por que ela é uma decisão pessoal? Porque é uma questão íntima, de foro íntimo, que está relacionado com as nossas mentes. Né? Significa que tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente cria mentalmente, tudo isso se materializa na nossa vida e no nosso corpo físico. Né? Geralmente, quando nós adoecemos,
nós procuramos um médico. E o médico, olha só, eu vou falar de uma coisa básica. Qual que é a diferença do médico com o enfermeiro padrão, né? O médico, ele vai tratar da enfermidade. O enfermeiro padrão, ele vai tratar do doente enquanto cuidador, né? Ele vai cuidar do doente. Então, o médico, ele conhece a enfermidade, ele sabe como combater aquela enfermidade, mas quem vai executar aquele processo de cuidado ali, enquanto no hospital, por exemplo, será o enfermeiro. Mas e aqui? Geralmente, nós procuramos um médico quando nós manifestamos o desequilíbrio no nosso corpo físico, essas anomalias que nós chamamos de enfermidades. E o médico, ele vai fazer um raio-x geral, uma ressonância, uma tomografia, uma cintilografia, e ele vai olhar o nosso corpo por dentro e vai descobrir onde existem essas anormalidades. E aí, ele vai nos dar um medicamento. Ora, do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando do efeito, né? Nós estamos tratando do efeito. Então, eu cuido do efeito, eu obtenho a melhora, eu obtenho a cura, mas geralmente as doenças são reincidentes. Por quê? Porque eu cuidei do efeito, mas não tratei da causa. E a causa não vai ser radiografada no meu corpo físico, porque a causa está na minha mente. Então, além do médico para cuidar das questões físicas, o que eu preciso? Eu preciso de uma ajuda. Se eu não consigo me cuidar sozinho, eu preciso de uma ajuda, de um amigo, de um pastor, de um padre, de um pai de santo, de um palestrante espírita, eu preciso da ajuda de alguém para cuidar, me ajudar, me ensinar a cuidar da minha mente. Porque se eu não tratar da minha mente, eu não vou conseguir obter essa cura total, né? Então, a expressão do corpo, né? O meu corpo expressa o que ele sente. Se eu estou com dor, o meu rosto todo, ele se contrai, ele informa o outro que eu não estou bem, né? Eu me encolho. Na cama, a pessoa que está enferma, que ela está manifestando dor, quando ela se deita, a tendência dela é a posição fetal. Por quê? Porque inconscientemente ela está pedindo proteção. Ela fica na posição fetal, é como se ela estivesse informando: eu preciso da segurança do útero da minha mãe. Eu preciso da proteção que minha mãe me dava quando eu estava na barriga dela e que nenhum mal chegava até mim. Então, é uma expressão do corpo. O corpo informa o que está acontecendo com o seu espírito, com a sua mente. E essa expressão nada mais é do que essa forma, do que esse arquétipo, essa linguagem simbólica, né? De que essa máquina está te dando, de que ela não está funcionando como uma unidade, como um todo, né? Então, veja bem, se o que eu estou pensando, se o que eu penso geralmente vai gerar vibrações negativas, porque eu estou com raiva da minha cunhada, porque eu estou com ódio do meu genro, porque eu estou com isso do meu irmão, porque eu estou com aquilo do meu funcionário. Então, tudo isso, mesmo que eu não perceba, eu estou gerando vibrações negativas e mais, toxinas psíquicas. Essas toxinas psíquicas, quando a gente estiver estudando o livro Evoluções em Dois Mundos, vocês vão perceber, lá em Libertação também fala, essas toxinas psíquicas são elas o mais farturento repasto, banquete para os vírus espirituais, para os micróbios espirituais,
para os corpos ovoides, que nós vamos estudar futuramente, que são esses espíritos que foram perdendo a sua forma do perispírito, se tornaram pequenos discos, pequenos círculos, que são acoplados aos nossos corpos para emitirem monodeísmos, ou seja, a mesma ideia. Então, se você já tem tendência ao alcoolismo, ele vai sempre emitir aquela ideia: beba mais, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cachaça, vamos beber, beba mais. Mesmo que você fale, eu não quero beber, beba mais, beba mais. Por isso que muitas vezes você precisa dessa ajuda, né? E automaticamente, nosso corpo, com essa influenciação negativa, com esse banquete que eu ofereço para com essas toxinas psíquicas, para esses seres invisíveis, o meu corpo ele vai dar sinal de desgaste e desequilíbrio. Primeiro, começa com a depressão, com a angústia e ansiedade. Ou angústia ou ansiedade serão os primeiros sintomas, né, de que alguma coisa está errada. Angústia em relação ao que viveu. A infelicidade, o passado triste, aquilo que aconteceu que não te trouxe felicidade. Ansiedade em relação ao que você vai viver e que ainda não aconteceu. Isso vai passar para uma depressão, a depressão vai passar para uma síndrome de pânico, e aí vão começar a surgir vários outros problemas, e aí o seu corpo vai se ressentindo cada vez mais, a sua imunidade cai. Quando a sua imunidade cai, você é tomado de chofre por todos aqueles corpos invisíveis, né? Vírus, bactérias, e aí você fica suscetível a diversas doenças, né? E tudo isso por quê? Porque a gente não cuidou do nosso corpo. Então, a cura depende principalmente da minha vontade. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal, né? Uma coisa é você ter enfermidade, outra coisa é você admitir a doença. Aceitar a doença como uma coisa natural. Porque a doença não é uma coisa natural. E você nem tem que passar por isso. Nas suas provas expiatórias, você tem que cumprir várias etapas para se reajustar com as leis divinas. Mas nem sempre você... Deixa eu te interromper. Pois não. E quando a pessoa ela não tem essa consciência, por exemplo, não é muito mais fácil ela aceitar que tem o problema e tentar resolver, e tentar ser resiliente quanto a isso, do que achar que é só uma questão espiritual? Quando a gente fala de questão espiritual, aqui nós estamos falando num grupo com um tipo de consciência mais avançado, mais desperto. As pessoas comuns, elas não têm essa maturidade. Então, é o seguinte, vamos falar da classe dos evangélicos. Eles procuram um médico e vão ao templo e se sentem bem no templo. Porque no templo o pastor fala para eles que eles serão curados, fazem eles acreditarem, despertam neles essa fé ou essa assertividade positiva que vai ajudá-los também. Na igreja católica, carismática ou não, da mesma forma eles vão trabalhar. Ou seja, Deus não deixa ninguém desprovido de um recurso espiritual que não necessariamente seja espírita. Em diversas, até mesmo os ateus, sabe? Eles terão informações, eles terão, hoje a própria ciência, né? Os médicos do grupo podem me ajudar, que a própria ciência hoje sabe, e por isso o nosso SUS admite hoje o Reiki em hospitais, como tratamento, inclusive custeado pelo SUS. Né? O Reiki é uma terapia alternativa, que trabalha a mente, que trabalha o equilíbrio energético, que trabalha a reposição de energias. É como o passe, né? Ele é bem parecido com o nosso passe. E o próprio SUS hoje admite. Então, para os ateus, até a ciência hoje tem comprovações da
da força mental, né, sobre o corpo. Então, muitas vezes, Vitória, as pessoas elas não têm essa informação tão privilegiada que nós temos pelo acesso à espiritualidade, mas elas terão sempre por perto delas algum tipo de canal que irá trazer a elas o conforto ou essa disposição positiva para serem curadas, para trabalharem a cura dentro delas. Eu faço esse trabalho até na forma do trabalho de capelã, né? Em visita a doentes, a hospitais, conversando com pessoas que não são espíritas, mas despertando nelas essa força que tem dentro delas. Agora, uma coisa é a pessoa não ter conhecimento de todo esse poder da cura. Outra coisa é a pessoa ser conformista. Ah, então tá, eu tô com câncer, então tudo bem, eu tô com câncer, é a vontade de Deus e tá tudo certo. Não. Quem disse que é a vontade de Deus que você tem um câncer? Quem foi que fez, transgrediu alguma lei? Foi Deus quis que você transgredisse as leis cósmicas universais a ponto de você pedir para ser ferida com esse mal? Não. Você feriu e você pediu para sentir a mesma dor de uma forma ou de outra. A dor de uma enfermidade que é mais longa, que demora mais para ser tratada, que te mortifica o corpo. Será que no passado remoto não teria sido você um algoz, né, carcereiro dos porões da Inquisição, gerando torturas lentas e gradativas, causando mortes muito lentas, onde a pessoa vai sentindo a dor? Será que não tem a ver? O que será? Eu estou dando um exemplo, mas o que será que causou? Você acha que Deus está feliz por eu estar com câncer? De jeito nenhum. Deus quer me ver curado. Deus quer me ver limpo, porque Ele mora dentro de mim. Ele não quer um vaso quebrado, ele não quer um vaso vazando água, ele não quer um vaso cheio de lodo, ele quer um vaso limpo, com água pura, porque ele está ali. E ele está aguardando só o momento de manifestar. Agora, esse é um privilégio nosso. E é por isso que toda enfermidade manifestada precisa ser tratada. Ela precisa ser curada. Procura-se um médico, procura um benzedor, procura as pessoas certas, mas procure ajuda. É cuidar da enfermidade como ela tem que ser tratada. É nosso dever e obrigação cuidar da mente com positividade e do corpo com assertividade, tomando os medicamentos que precisam ser tomados, de conformidade com a prescrição, indo no médico conforme necessidade, fazendo os regimes que o médico nos coloca. Por quê? Porque os médicos são instrumentos de Deus para nós alcançarmos o bem-estar corporal. Eles precisam ser respeitados e precisam ser seguidos naquilo que eles nos propõem. Essa cura depende da nossa vontade e ela está envolvida com o quê? Com amor próprio, com o auto-perdão, né? Então, é um processo que a gente vai começar de trás para frente. Começar a questionar quais são as minhas mágoas de infância. O que eu lembro da infância que me deixa triste? É aí que começam os seus problemas. Sua criança interior magoada, ferida, machucada. O que aconteceu lá atrás que te deixou muito triste? Isso dentro dessa vida que você lembra. Aí tem as vidas paralelas que você não lembra enquanto está desperto, mas que no sono você assume
a consciência total. E aí, quando você acorda, você traz aquelas impressões, mesmo sem se lembrar. Então, em tudo que a gente pensar, sabe? Uma pessoa, um colega de adolescência que te falou alguma coisa lá quando você tinha 12 anos, você entendeu? Isso me chateou naquela época, me chamou de gordo. Fulano me chamou de gordo. Isso me deixou muito chateada. Então, vamos trabalhar isso. Eu vou começar a pensar nisso, tentar entender e chegar ao perdão. Quando eu chego no perdão disso, eu estou curando parte das minhas enfermidades. Estou me livrando de lixos tóxicos. Todo lixo faz mal para a saúde do corpo. Por que o lixo mental não faria mal para a saúde mental? Né? É para a gente refletir. Né? Então, quais são as causas verdadeiras das nossas enfermidades? Né? Nós precisamos entender algumas coisas que acontecem nesse templo e nos perguntar: o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que está me causando esse sentimento? Né? Me perguntar. E me perguntar mais. Eu quero fazer academia e eu me saboto. Eu finjo que faço. Eu pago a mensalidade, vou lá 2 vezes por mês, só para minha consciência ficar tranquila. Eu compro uma esteira, ponho ela na sala e, de repente, eu ponho ela na área de serviço e, de repente, ela vira um armário. Eu me saboto em várias coisas. Eu sei que eu tenho que tomar determinados medicamentos, determinadas vitaminas, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho que tomar uma vitamina diariamente, porque meu organismo não consegue absorver todas as vitaminas que os alimentos oferecem. Se eu não tomar a minha vitamina todos os dias de manhã, o que vai acontecer? Eu vou ficar anêmica, eu vou ter uma anemia. Então, eu não posso me sabotar. Outra coisa, os vícios de pensamento. Que vícios de pensamento que eu estou nutrindo? Sabe, quando você pensa só numa coisa, só naquilo que você pensa. Você só pensa numa única coisa, né? Que tipo de pensamento que você está nutrindo? É um pensamento construtivo? Ou você está numa questão de fascinação? Fascinada por um determinado assunto, aí você só consegue pensar sobre aquele determinado tema, você não consegue sair daquilo, né? Outra coisa, o que nós estamos deixando de fazer pelo nosso corpo e pela nossa vida? Eu já estou velho, não adianta mais eu fazer isso, não adianta mais. Agora não, já passou da fase. Sabe aquelas pessoas que casam e falam assim: agora eu já casei mesmo, agora não preciso fazer mais nada. É isso. Então, eu preciso o tempo todo identificar a resposta para essas perguntas, sabe? E entender o que cada doença representa na metafísica da saúde. A Neide tem um problema no pé, né? E a gente sempre conversa sobre isso. E aí eu falo para ela o seguinte, quando ela estava com problema no pé, porque agora, graças a Deus, ela alcançou a cura também. Eu falava assim, será que não é porque você está com medo de dar o próximo passo? Será que não é porque... Eu estou dando o seu exemplo, Neide, só para a gente entender isso, tá? Será que o problema no pé, uma enfermidade no pé, não seria a metafísica do seu corpo, com medo de seguir adiante, com medo de dar o próximo passo, com medo de fazer alguma coisa? A garganta, de repente você fica afônico, de repente você... Será que não está relacionada essa doença com a sua questão de comunicação? Sabe? A sua aceitação de uma timidez, de qualquer coisa assim. E assim são várias coisas. São várias coisas. Né? Então, a metafísica da saúde, ela se revela através do desequilíbrio dos chakras. Se aquele chakra está em desequilíbrio por alguma força, como foi a aula que o Bruno Previato passou para nós, vai manifestar uma doença nos órgãos que estão sob aquela influência daquele determinado chakra. Tá? Então, é assim, nós precisamos conhecer esses meandros,
é entender a grandiosidade que é esse processo de cura, né? Através de reflexões profundas e mudanças nos nossos pensamentos. A partir do momento em que eu começo a vigiar os meus pensamentos, orar e vigiar, né? Que eu começo a mudar a minha forma de pensar, o meu corpo automaticamente entra no caminho inverso da doença, automaticamente. Isso é constatado, é provado cientificamente, né? Então, tanto o seu corpo quanto o seu espírito são templos sagrados. Não se esqueçam disso. 2 semanas com uma única frase, trabalhando a grandiosidade do pensamento de Eusébio, né? Então, da outra semana, a tônica foi esse templo como não podendo ser transgredido pelo suicídio. E hoje, esse templo enfermo pela invigilância do meu pensamento. Então, veja bem, se cuide mais, se ame mais, se queira bem, cuide da sua cabeça, cuide do seu cabelo, cuide da sua pele, né? Gaste uma parte do seu tempo se dedicando a alguma coisa que você goste. Você gosta de assistir televisão? Assista um programa bom. Você gosta de fazer crochê? Você gosta de mexer com a terra? Faça uma horta na sua casa. Você gosta de ler? Dedique pelo menos 1 hora do seu dia para fazer algo que você goste. Procure a companhia de pessoas que você ama. Se livre de pessoas tóxicas na sua vida, aquelas pessoas que só te fazem mal, né? Aquelas pessoas que só te jogam para baixo. Planeje uma viagem que você gostaria de fazer, mesmo que no momento atual ela pareça impossível, porque você está desempregado, porque você está sem condições financeiras, mas não deixe de planejar a sua viagem, sonhe com ela, e se imagine no lugar, imagine as roupas que você vai levar, faça um planejamento numa planilha ou num papel, escreva, porque escrever significa materializar. Não deixe só no campo do pensamento, materialize isso num papel, né? Faça planejamento dos seus sonhos. Faça a comida favorita que você gosta, especialmente para você. Você gosta de comer, sei lá, um peixe? Faça um peixe para você. É para você, não é para visita. A gente tem mania de deixar a casa mais bonita para a visita, de pôr a melhor roupa de cama para a visita, de arrumar a mesa para a visita. Não! Você é mais importante que a visita. A visita vai complementar a sua felicidade. Faça a comida favorita que você goste para você, arrume a mesa para você, tome a sua bebida favorita degustando com prazer, coloque presença naquilo que você está fazendo por você. Isso não é egoísmo, isso não é narcisismo, isso não é egolatria. Tudo que nós fazemos com equilíbrio está certo. Tudo que nós fazemos com equilíbrio é sagrado. Ouça a música que você tanto gosta no volume alto. Cante baixinho debaixo do chuveiro, dance na cozinha, toma sol, toma banho de lua. Você já tomou banho de lua? Você já saiu para ver a lua cheia numa estrada? Você já desceu do carro e contemplou aquela lua grande em cima de você? Tome um vinho, sabe? Faça coisas para você. Sorria sozinha, ri, gargalhe, né? Cuide-se. Isso é bom aos olhos de Deus muito mais do que você fazer jejuns prolongados, do que você martirizar o seu corpo, do que você se privar de coisas que você gosta porque você acha que está certo. Então, chega na quaresma, você fica 40 dias sem comer carne, porque é assim que todos fazem, mas você faz todo o resto errado. Isso não muda nada. Coma carne e envergue o seu espírito, sabe? Coma carne e seja mais humilde. Coma carne e seja mais humano.
né? Porque você é único. Você é único para Deus. Você é um ser criado especialmente para Ele morar. Ele te criou, falou, essa pessoa é única e Ele mora dentro de você. Então, perdoe-se pelos erros que você cometeu até aqui, porque daqui para frente você não vai cometer esses mesmos erros. Perdoe-se porque você era ignorante, mas agora você não é mais ignorante. Perdoe-se porque você dormia, porque você estava cego, mas agora você está desperto e agora você vê. Então, cuide da sua paz, tenha paz consigo mesmo, né? Porque o caminho da evolução é um só. E a gente geralmente tem que passar pela porta estreita e pela estrada apertada de que nos fala o Evangelho. Né? Essa porta estreita, essa estrada apertada, são as dificuldades pelas quais nós enfrentamos diariamente, que são frutos desse reajuste com as leis divinas que nós transgredimos um dia. Mas elas passam. E a gente consegue ultrapassar essas portas estreitas. E a gente consegue passar por essa estrada apertada. Então, não vamos ficar procurando aonde termina o corpo humano e aonde começa o espírito, né? Nós vamos divinizar o humano tal qual o verbo divino se humanizou e se tornando um homem aqui na Terra. E ele se dizia filho do homem. Eu sou o filho do homem. Eu sou a carne, né? Então, eu queria terminar essa parte com essa frase do Eusébio, né? Está lá no parágrafo 7 da preleção dele. Fazemo-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Então é assim, a gente se torna escravo porque nós transgredimos muito as leis divinas e hoje nós achamos que nós não somos merecedores da prosperidade, da saúde, da paz, do amor, da felicidade. A gente acha que não tem direito a isso e nós temos direito sim. Né? Hoje nós já não somos mais piratas como a gente acreditava que era. Hoje nós somos sobreviventes e estamos retornando à praia, estamos retornando à terra firme, aonde Deus nos espera com os braços abertos, né? Aguardando pela nossa vitória, aguardando a maior felicidade do Pai é o retorno do filho pródigo. Aquele filho que foi, que viveu muitas experiências, que aprendeu muitas coisas, que apanhou, que levantou, que caiu, que levantou de novo, que sofreu, que lutou e que chegou e que venceu. E que venceu. Esse filho pródigo, o retorno dele à casa do Pai, que é esse templo sagrado, ele é muito mais valorizado por Deus do que aquele filho que nunca saiu da casa e que não conhece os sustos, os dragões e os perigos que existem lá fora. Que mérito tem em eu me trancar dentro de um monastério, de um convento e passar a vida toda em clausura, em orações, em jejuns, em preces e não ir para o mundo e colocar isso em prática, né? Aí fica o exemplo da nossa amadíssima irmã Dulce, que foi uma freira, uma madre, e que viveu no convento, mas ela não se absteve dos muros do convento. Ela saiu para o mundo e foi ajudar os pobres, e foi alimentar os mendigos, e foi levar consolo aos doentes e aos seus parentes, e foi levar tranquilidade às mães desesperadas. E ontem, acho que foi ontem mesmo, foi o dia, né? Que completou o aniversário em que ela se tornou a primeira santa brasileira, né? Então, citando só o exemplo dela, é isso. Nós estamos dentro do monastério do nosso corpo, mas nós não podemos ficar aprisionados neles.
Nós precisamos deixar brilhar a nossa luz, né? E é com essas palavras que nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, pedindo a Deus que tenha sido do entendimento de todos, que a maioria de vocês tenha absorvido o máximo possível, né, do que a gente tentou passar. Eu sei que o que eu estou falando está sendo admitido por cada um de acordo com a sua bagagem espiritual, a sua bagagem cultural, a sua evolução, o seu entendimento e até a sua própria boa vontade em entender, em aceitar ou não, né? Mas eu espero que tenha sido o mais uniforme possível esse entendimento. Nós temos 6 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Eu estou vendo que a Leila está comendo e fazendo academia. Então, ela está cuidando do espírito, do corpo e da alma. Tá certinho. Mente sana, corpore sano. Né, Leilinha? Te amo, tá, filha? Saudades. Também, querida. Foi o maior tapa na cara, o arrumar a casa e o fazer comida para si. Isso é muito difícil para mim. Ah, mas você trabalha com 2 restaurantes, aí não tem porquê também, né? É uma ironia. Mas eu sempre acho que para mim não precisa, sabe? Não, você tem que dar valor em você, cuidar de você, se olhar no espelho, ver o quanto você é linda, porque você é linda para Deus, você é linda para as pessoas que te amam, você é especial, você é um ser único. Eu consigo ver a luz que você tem, você também deveria conseguir ver, né? Então, cuidar não só, é aquilo, Leila, que a gente sempre conversa, não é só cuidar da alma, porque a gente conversa muito sobre isso, você está numa preocupação muito grande nesse aspecto do espírito, mas nós temos que ter equilíbrio entre corpo e alma, sabe? E Emmanuel, ele fala muito nisso, nesse equilíbrio, sabe? Muitos espíritas, quando você fala que tomam vinho, eles torcem o nariz. Nossa, mas você toma vinho? O que é isso? Espírita não deveria tomar. Por que não? Jesus tomava. Jesus tomava vinho. A última ceia toda, olha, ele gostava tanto de vinho que ele multiplicou o vinho nas bodas de Caná. Ele começou o ministério dele com vinho, ele terminou o ministério dele com vinho, porque a Santa Ceia foi toda regada a vinho. Agora, veja bem, era equilíbrio, gente. Era como se faz, é como se faz. Então, é isso. Para a Leila e para todos nós, é o que nós fazemos, como fazemos. Tá? Ô, Neire, quero te pedir perdão por ter citado seu pé. Espero que você não tenha se importado, viu? Na hora foi o exemplo mais rápido que me veio na cabeça, viu? De citar o problema que você teve no seu pé. O problema que eu tive no meu olho. O que foi a questão do meu olho? O que eu não quero ver? O que eu não estou querendo enxergar? É a metafísica da doença, né? Então, são coisas que nós precisamos entender. E o que eu fico mais encantada é uma única frase desse estudo, uma única frase dessa preleção que nos dá toda essa abertura para entendimento, né? A mesma coisa a Vitória, né, Vitória? Que não é segredo a sua enfermidade, todos sabem. A Vitória já foi Miss 3 vezes, modelo, manequim, digital influencer. É uma menina, olha aí, olha o rostinho dela, sem maquiagem, essa coisa maravilhosa, linda que a mamãe fez, né? Mas a Vitória tem um problema relacionado à beleza. No corpo inteiro, gente. Sou toda ferrada. Não. Olha o pensamento errado. Já muda esse pensamento. Pelo amor de Deus, você não é toda ferrada. Você está tendo a oportunidade de reajuste. E eu te digo mais, Vitória,
A sua cura está nessa existência, e você sabe disso, e está nisso que nós falamos aqui hoje. Começa de trás para frente. O que eu preciso refletir? Aonde que eu preciso curar? O que eu preciso trabalhar? E a gente sabe disso, né? Então, todos nós aqui temos algum problema relacionado a isso. Se não for no corpo físico, é aqui, ó. E que a gente precisa trabalhar, né? Mas você tem uma assistência espiritual, aliás, o grupo tem uma assistência espiritual, gente, de escopo, nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Tem um outro médico que também dá muita assistência aqui no grupo, que chama Dr. Luciano. Ele se diz lusitano, mas eu não sei, não tem muito detalhe sobre ele, né? Mas o Dr. Bezerra vive nos passando receitas, vive nos passando tratamentos, vive cuidando de pessoas aqui no grupo que uma vez ou outra tem algum tipo de enfermidade. Então, tudo isso a gente precisa analisar, né? E é isso. Mariana, também não esqueci de você. Mariana, depois a gente se fala, tá? Oi. Só dar as boas-vindas para a Aline. Ah, não gosto da Aline, não vou falar com ela, não. Nem. Foi a primeira coisa que eu falei, Vitória. Foi a primeira coisa que eu falei hoje. Eu não vi. As minhas filhas dizem o seguinte, que eu adoto todo mundo. Né, Leila, Luísa, Mariana, Gisele, Aline e mais uma turma. Eu adoto todo mundo é meu filho, faz parte do meu coração e eu trato todo mundo como filha. A Aline é uma dessas filhas que eu tenho, né? E que, graças a Deus, está aqui comigo. Amo todos vocês. Então, é isso, gente. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa aqui para nós. A Aline está falando que a Vitória é linda. Só um pouco, né, Aline? Bom, então, gente, eu quero agradecer imensamente a vocês. Esse estudo está sendo feito com o dedo, a boca, a mão, e toda a coordenação do nosso irmão Hans, né, que já se apresentou para vocês. Então, ele que coordena todo esse estudo, ele que escolhe as frases, ele que escolhe a temática, e às vezes eu não tenho essa percepção que ele tem de entender que quando o Eusébio fala simplesmente aquela frase que nossos corpos são templos sagrados, que ele está ali trabalhando o suicídio e tudo mais. Eu não consigo ter essa percepção, vocês entendem? Eu não consigo ter essa percepção nessa frase do âmbito das enfermidades relacionadas aos problemas espirituais, e tudo isso faz parte disso que é a espiritualidade e que nós estamos tendo o privilégio de fazer esse estudo diretamente com ele, né? Então, não há uma incorporação, mas há uma conexão direta dele comigo nesse momento. Vocês podem perceber que eu falo sem parar, sem piscar, porque ele vai falando, e se eu parar para pensar no que eu estou falando, eu me perco, porque ele vai, né? Ele vai falando, então eu vou repetindo, né? Então, eu agradeço imensamente ao Hans por ele nos dar essa bênção todas as quintas-feiras, e agradeço a vocês por estarem comigo, acompanhando e fazendo comigo essa jornada. Então, que Jesus ilumine o coração de vocês, fluidifique a água de vocês nesse momento, transforme a água no medicamento que vocês precisam. Vou pôr minha garrafinha aqui, né? Vou pôr minha garrafinha aqui do lado. Eu sei que já foi fluidificada, mas nesse momento a gente vai pedir para fluidificar mais. E domingo, eu combinei com o Bruno vai fazer o estudo
da alteração molecular da água pelo nosso pensamento. Então, ele vai fazer esse estudo para nós. Vai mostrar para nós como que a água se modifica, as moléculas dela, isso cientificamente, né? E como que eu posso modificar o meu corpo, que é 70% de água, somente pensando corretamente. Então, domingo nós temos um estudo maravilhoso aí pela frente, tá? Então, um grande abraço a vocês, que Jesus os abençoe. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, hoje em torno de 30 pessoas, fazendo esse estudo, tentando assimilar para a nossa vida prática, Senhor, tudo que a espiritualidade tem nos ensinado através desse livro No Mundo Maior. Agradecemos o concurso do Demétrios, do Hans, da Preta Velha, do Ascan, Maria Modesto Cravo, de todos esses amigos espirituais que vêm nos trazer as suas contribuições, que nos aplica o passe espiritual, que fluidifica as nossas águas, que limpa os nossos ambientes psíquicos, que limpa as nossas casas, recolhendo os irmãozinhos que porventura nos acompanham, levando-os ao socorro espiritual, ao atendimento necessário às suas necessidades. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo nosso despertar, pelo despertar das nossas consciências, por entendermos, Senhor Jesus, que nós somos seres únicos, individualidades perfeitas, entidades extremamente reconhecidas por Ti. Nós não podemos, Senhor Jesus, aceitar ninguém que nos maltrate, que nos coloque em estado de inferioridade. Se não precisamos combater essas pessoas, também não precisamos aceitar o que elas nos trazem, porque nós somos luzes, Senhor. Nós somos anjos de luz. Nós somos perfeitos porque somos o teu templo, porque tu habitas em nós. Nós te convidamos, Senhor meu Deus, a crescer dentro de nós, a transbordar a luz que vem de ti, através do nosso corpo, para que todos aqueles que têm alguma necessidade possam nos enxergar como resposta às suas orações. Porque nós outros, Senhor, todos nós, estamos aqui como os teus operários, como os teus trabalhadores da última hora, como os teus instrumentos, para atender a todos aqueles que de nós se aproximarem com qualquer necessidade. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos que não nos abandone a nós mesmos, que nos fortaleça em nossos propósitos, que identifique as nossas próprias necessidades e que possa nos ajudar em realizá-las, a fim de que, mantendo os nossos corações em equilíbrio, tenhamos mais paz para ajudar o outro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, pois bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Amém. É isso. Graças a Deus, terminamos mais um estudo e nem saímos do 7º parágrafo do 2º capítulo. É isso que me dá tanta alegria, né? Já podíamos estar lá para o 4º capítulo, mas estamos no 7º parágrafo do 2º capítulo.
Que delícia, né? Que coisa boa que é esse estudo. Eu termino esse estudo tão em paz, tão bem, não sei como é que é aí para vocês, mas eu termino em êxtase